Porque nenhum criador quer desfazer das suas criaturas e nenhuma criatura quer deixar de existir. Tudo quer ser amado, acolhido e respeitado da maneira como é. Se eu respeito, ele não me ataca. E aí, você tem fome de quê, Luísa? Peraí que meu filho quer dar só um oi. Oi, tudo bem? Minha fome hoje em dia, eu acompanho Hum, você desde o, deixa eu ver, do final do ano passado. Eu comecei uma tá, busca espiritual, meados de junho do ano passado. E tá. aí, final do ano, Deus me botou você no meu caminho para ajudar a expandir minha consciência. E como você me fala, por sintonia, né? Ai, tô até emocionada, o coração disparou. Nossa. Que bom, coisa boa. Mas hoje em dia eu ganhei muita consciência assistindo suas lives, participando das coisas gratuitas que você libera. Mas eu sinto que eu ainda tenho muita dificuldade de soltar. Hum, Eu sempre fui uma pessoa que, desde pequena, ensinada a ter controle, tá. a controlar as coisas. E isso me prejudicou muito na vida, né? A gente não Uhum. aceita como é. A gente cria as coisas e às vezes não é para ser como a gente criou, né? E por isso, a partir disso também, quando eu tive meu filho, eu entrei em depressão pós-parto, que eu tinha outros planejamentos completamente diferentes. Aí do nada, paf, me vem uma gravidez. Superei, passei por tudo aquilo, né? É, depois de agora, recentemente, essa mediunidade minha, que sempre foi muito forte, muito latente e natural, só Tá, que aos poucos a gente também vai se reprimindo, porque a gente tem que ser o que os outros acham que a gente tem que ser, né? Que a gente tem que ser, exatamente. não que eu não seja, a gente tem que ser a forte, tem que ser aquela. Eu sempre digo que é a 31 de fevereiro. Tem que chegar, botar o pão na mesa e fazer acontecer. E eu sempre fui muito mais lenta, Uhum. sempre fui muito mais devagar, como você mesmo fala, porque eu sou muito aterrada, né? Então, assim, então, não é que eu não me coloque, eu sei me colocar, mas é no meu Sim, tempo, na claro. minha vagareza. Então, isso às vezes me causa dor, porque eu sei que eu tenho que soltar, esperar as coisas só acontecerem, né? Que tudo vai acontecer, né? Mas Uhum. eu ainda sinto essa dificuldade de as coisas fluírem de verdade, entendeu? Então, eu entendi, mas eu não entendi exatamente. Tá, se você já sabe, por que que você não faz? Eu não entendi do que você tem fome. Fome de Mas quê? essa é a minha dificuldade, porque eu sinto que eu fico presa nesses fractais que eu mesma criei. Mas vamos Entende? lá, ó, Que eu Isa. Você colocou, você nessa, escreveu assim: eu tenho fome de soltar os meus fractais. O sim, que que você pensa que é soltar? pra mim, eu acho que soltar é aceitar que a vida é como é. E, assim, Hum, eu tenho tentado fazer isso. Eu sei que é difícil. Mas, às vezes, eu me presa a pensamentos muito negativos e isso acaba me derrubando, assim, do tipo... como eu tenho uma fala sua que você disse que você se viciou em bebida porque você precisava daquilo para se desdobrar, para a sua sim, mediunidade, né? Eu isso. sinto que, para mim, isso veio através do sono. Então, assim, como eu sempre fui muito mais quieta nos momentos necessários, eu Hum, sentia que quando eu dormia, eu me soltava e me hum. desdobrava. Então, e isso, às vezes, é nesses paquetais que às vezes eu me confundo. Por quê? Eu quero soltar eles, mas eu me pego, às vezes, perdida em cima da cama, querendo muito dormir, ou tendo muitos pensamentos negativos em que eu fico alimentando aqueles Então, Isa, pensamentos. mas o que eu não estou entendendo é assim: você sabe o que é um fractal? Eu, Porque eu, eu assisti o que você você tá falou. confusa. Você faz o nosso curso ou não para entender o que é um fractal de Não, Ana, fato? eu só acompanho você. Tá. Então, Entende? o seu entendimento sobre o que é um fractal está equivocado, Entendi. tá? Então, assim, fractais são
Não dá para explicar de uma maneira tão simplificada. Então, o curso tem aí 150 horas justamente para a gente compreender o fractal e cada tipo de cada fractal. E o soltar não é se livrar dele, é tratar, curar e integrá-lo. Entende? Isso é o aceitar que a vida é como é. É integrar, é aceitar. E não me livrar. Entendi. Algumas coisas podem ser fotografias, por exemplo, rasgadas. Tem uma das técnicas que a gente trabalha nesse. É uma metáfora, claro, que é como se a gente estivesse rasgando um monte de fotografia que não servem para nada. Tá? Mas tem coisas que são integradas. Eu não vou. Vamos imaginar. Eu vou trazer uma metáfora aqui para ver se a gente fica mais claro um pouquinho. Imagina. Vamos imaginar Deus. E eu não quero colocar Deus lá no céu, lá em cima e a gente aqui embaixo. Não. Eu quero colocar Deus no centro. No centro da galáxia. Ele está lá no meio. Tá? Aí ele criou tudo que está em volta, em torno. E não ele lá em cima e tudo lá embaixo. Não. Deus está no centro e foi criando tudo que está em volta. E disso tudo que está em volta, tem o Sol central da galáxia, então todo mundo acho que já viu aquela foto de uma galáxia, tem uma luz no meio, e aí um monte a luz vai se espalhando em volta como, né, uma espiral. Tá. Então Deus está ali, vamos imaginar que Deus está ali no meio, e não no altar, como foi colocado na nossa cabeça, porque isso é mais racional, tá? Então vamos lá, tá no meio. Tudo aquilo que está em volta dele, desse centro, foi sendo criado, todas as massas. E então todos os planetas, todas as estrelas, todos os satélites, enfim, tudo que existe. E em cada um, e de repente, no meio deste um planeta, existe até nesse sistema inteiro, aí tem a nossa galáxia, e aí tem o nosso sistema solar, e no meio, e aí tem o Sol do nosso sistema solar. Então tem o Sol central da galáxia, o Sol do nosso sistema solar, em volta do Sol do nosso sistema solar tem todos os planetas, e dentro de um desses planetas tem o planeta Terra. E que dentro do planeta Terra, que é o centro, tem todos os seres que habitam no planeta Terra, alguns intraterrenos, outros da face da Terra, que é o nosso caso. Certo? Tá. Certo. Cada uma dessas coisas é um fractal da mente de Deus. Ele não está se livrando da gente. E tudo que você cria, você passa a ser o Sol central da sua galáxia. Todos os fractais que você está criando. As pequenas massas começam a orbitar no nosso sistema. Deus que criou os fractais vai destruir os fractais? Não. Não, ele vai orientar, ele vai ensinar, ele vai dar lucidez, colocar luz, dar lucidez, compreensão, tirar da escuridão, porque a pessoa só não está vendo, aquilo está no escuro. Né? Ah, mas ela está sofrendo porque ainda não aprendeu. Deus não abandona um filho. Então o sol não sai só para quem é bonzinho, sai para quem é ruim, sai para quem é malvado, sai para quem mata, sai para quem conserta. Sai para o médico e para o assassino. Porque todos são fractais da mente de Deus. E aí o nosso Sol é um fractal que já se iluminou. E está iluminando a gente para que a gente seja um Sol central iluminado para iluminar os nossos pedaços. Então, a ideia é iluminar os meus pedaços. Amar todas as minhas partes. Todos os meus filhotes, todas essas massinhas que eu me sintonizei e criei a partir de uma criação maior. Entende que é muito maior que esse conceito de certo e errado, que esse é muito equivocado. É porque faz sentido Tudo para mim. foi criado a partir de uma coisa só. Então você tem que iluminar os seus pedaços. Mas para você iluminar os seus pedaços, você precisa ganhar lucidez sobre eles. Luz. Você tem luz e ilumina os pedaços que estão na sombra que você criou. E que são, às vezes, demoníacos. Sim. E que tá tudo bem.
Eu só preciso aceitar que eu também criei pequenos demônios e que eles me atentam, porque é isso que o demônio faz. Atenta. E quando ele me atenta, eu preciso olhar para ele. Porque se eu fingir que ele não existe, mais ele vai me atentar. Por quê? Porque ele quer existir. Porque nenhum criador quer desfazer das suas criaturas. E nenhuma criatura quer deixar de existir. Tudo quer ser amado, acolhido e respeitado da maneira como é. Se eu respeito, ele não me ataca. Porque tem hora que é com ele que eu vou ter que lidar. No bom sentido, entendeu? A hora que a gente tá bravo, tá com raiva, tem hora que se eu não impuser a minha postura, o outro invade o meu espaço e faz o que quer na minha vida, entra na minha casa, começa. Que? Quem você pensa que é pra entrar aqui e fazer essa bagunça aqui? No meu, minha casa, eu digo meu lar, meu corpo, é minha casa. É meu Sim, templo. Então, às vezes, é esse que precisa entrar e falar: peraí, menos. Então, horas vai ser, e aí aí não tem nada errado quando eu sei me utilizar e permitir, e não é um uso no sentido mal, é como a espiritualidade, né? A espiritualidade me usa. E o que sim. tem? E qual é o problema? Ela não É verdade. abusa se eu não deixar. Se eu não deixar. Porque para ela, Sim, ela não entende, é tempo e espaço. Não tem tempo lá. Então, 24 horas por dia para eles não é nada. Se a gente não colocar o limite, pera que aqui na Terra o buraco é mais embaixo e o corpo não aguenta. E para eu poder ficar mais tempo trabalhando, eu preciso estar em ordem, senão eu vou morrer com menos tempo, meu corpo não vai responder. não, eu falo, Aí ele fala, tá, desculpa aí, é que aqui as coisas não funcionam muito assim, e a gente às vezes esquece. Entende o que eu tô eu falei falando? Então, quando com a minha você fala que você é mais calma, é o seu processo, mas não é para você se separar dos seus fractais. Entenda que tudo tem uma das leis, que é a lei, as leis herméticas, e uma delas é tudo que está em cima está embaixo, né? No macro está no micro. Pensa nessa estrutura da galáxia, que eu falei agora, e em Deus, tá? E pensa no átomo. É a mesma estrutura. É um centro com fractais orbitando em torno Uhum. desse núcleo central. E esse núcleo central, às vezes, tem quantas moléculas vão ter quantas elétrons vão estar orbitando. E o elétron é negativo, nem porque ele é negativo, ele é ruim, ele só é uma polaridade. Então, tudo precisa da sustentação do negativo e positivo. Então, achar que negativo é uma coisa ruim e estupidez da nossa parte é só ignorância, inconsciência, ingenuidade, criancice. Então, como é que a gente cresce? Estudando. E por isso eu criei o humanoterapeuta. Para quem quer começar, porque não é tão simples. Então, não é que é difícil. Difícil é a gente aceitar que é simples. É difícil é a gente compreender e soltar de verdade. Se Sim, todo essa mundo, se a sua família não aceita que você é como você é, você mora com quem? eu moro com minha mãe, meus irmãos e meu filho. Tá, se a sua família não aceita, não tô falando que eles não aceitam, tá? Tô só supondo pelo Sim, pouquinho sim, do que você diz. Deve ter uns que aceitam, outros não, uns mais fáceis, outros mais vezes. Tá, por que que você ainda, quantos anos você tem? 32. 32. Por que que você ainda tá na casa da mãe? É complicado. Na verdade, eu até me fiz essa pergunta ultimamente e eu assumi para mim mesma. Eu tive meu filho muito nova e assim, eu logo de início eu queria trabalhar, fazer acontecer. Rararara. Depois, como você me diz, a gente faz o que a gente se coloca onde a gente realmente quer estar. Então eu me vi que eu queria em tempo Queria o quê? integral. Queria, Ser perdão, fez um mãe, barulho. Queria ser queria ser mãe? mãe em tempo integral. E, querendo ou não, inconsciente ou não, eu acabei procurando isso pra mim. Então, e assim, maravilhoso. Amei, eu amo Que cada bom. segundo que eu Que fico, ótimo. não é? Então, assim, querendo ou não, eu precisava também de suporte para isso. Então, Claro. minha filha me dá todo um suporte maravilhoso. Tem perrengue, tem, todo lugar tem. Agora, eu descobri também.
como tudo veio também aos poucos, eu vim descobrindo o meu propósito, que foi ter meu filho cresceu mais um pouco, ele já tá um pouco mais autossuficiente, que já tá com 11 anos. Aí eu fiz, não, eu acho que tá na hora de eu olhar mais pra mim agora. Que legal. Então, Aí que isso, começou. a partir disso, eu fui me descobrindo o que é que eu queria fazer. Já estava sem trabalhar e eu me descobri na área de beleza. Que delícia. E eu trabalho maravilhosamente bem com isso. Eu amo, estudo pra caramba. E Que assim, delícia. de início, como é que eu ia trabalhar? Aí os projetos sociais surgiram. E eu trabalho bastante com projeto social. Foi aí que eu aprendi que eu faço sobrancelha. Me Legal. especializei, eu amo de paixão isso. Mas como tudo na vida, passinho atrás do outro, né? Então, assim, Claro. eu tô trabalhando, vai devagarzinho, eu tô construindo. E como você me falou, eu tenho 32 anos. De janeiro para cá, me surgiu essa necessidade também. Outro Sim. de. Então, hora de eu me bancar agora. Eu quero. Exatamente, é isso que eu tô falando. Porque assim, o legal é que você, Luísa, você já tá assim, você já percebeu, você é assim, ó, o que a maioria das pessoas que tem muita dificuldade é de assumir como você assumiu, né? É isso que eu quero. Então eu vou fazer, vou passar inclusive pelas vou chamar de dificuldade para ficar mais fácil, tá? Mas para mim eu nem vejo como dificuldade, eu vejo como aprendizado. Eu Sim, vou assumir, vou ficar com a minha mãe, porque eu quero isso. Então, embora vai ter variáveis que é complicada, foi mas eu difícil. quero isso, claro. Mas você tem consciência disso. Então, é assim, basta você aceitar agora a si mesma com esses fractais. Porque tem muita gente que está no meio do furacão e nem percebe que é a pessoa que fez é, Sim, essa escolha, mas essa escolha não veio tecnicamente da cabeça, ela veio do coração. Né? Ela veio do desejo de viver essa maternidade como você. Então você simplesmente integrou o desejo, colocou na cabeça, entendeu e sintonizou. Né? Tem sim. pessoas que não percebem que a vida está exatamente como é o desejo, que é o que eu falei com a Jaque na outra conversa que a gente teve, que também gosta de beleza, hoje é o dia da beleza, e que às vezes a pessoa já está vivendo o desejo, mas na cabeça ficou com uma ilusão, e aí ela sofre porque já está acontecendo o que deveria acontecer, que é o que o coração está mandando, porque quem manda é o coração, quem manda é a vibração, perdão, mas a gente fica criando uma ilusão de que devia ser diferente. Então você já está um passo à frente no sentido de não à frente de ninguém, mas de consciência Sim, sobre si mesma. E aí, de junho para cá, você percebe, junho de 2019 para cá, você percebe que teve um movimento, a gente está no início de 2020, e aí você já está fazendo esse movimento, né? Então é isso. Então vai seguindo. E agora, então, como é que você vai ser como você é? Ninguém tem que aceitar. Eles podem aceitar, eles não têm. Se eles aceitarem que você é desse jeito, ótimo, fica mais fácil. Se o outro não aceitar, é o que cada um pode, cada um consegue. depois Mas já você tá tem que se para os outros. aceitar. Sim, não, mas a partir do Você momento tem que se aceitar. assim, aconteceu para mim esse momento de start mesmo, como você disse, a gente tem que entrar no fundo do poço. Quando eu precisei fazer uma redução bariátrica, que eu Uhum, cheguei num ponto em que, né, a gente vai somatizando, vai engolindo, vai ficando, e eu sim, fiz. E a partir daquele momento em que eu decidi fazer, que era a hora para meu filho, para mim mesma, que eu me senti claro. preparada, eu só fui. E tudo aconteceu muito depois. Eu larguei assim tudo, todos e me concentrei em mim. E Exatamente. assim, eu sei que eu sou sortuda, muito sortuda, porque eu tenho Que uma bom. família, não tem problemas, assim, mas eu tenho uma família que me apoia. Muitas vezes eu queria trabalhar porque faltava dinheiro, né? Porque filho é Uhum, caro. Minha claro. família chegou, não tem problema, a gente te ajuda mais, a gente faz isso. Eu aceitei que era o que eu queria, porque eu gosto mesmo dessa situação. Mas assim, como eu me falo, eu sou lenta, então até para fazer certos movimentos de ir para frente, como eu vejo, ai meu Deus, só fez hoje, paf, amanhã já tá tudo acontecendo. Eu não consigo. Eu até quero, Uhum. mas para mim as coisas estão indo mais devagar para ter uma aceitação melhor. Então até a Sim. parte de sair também de casa é o que eu E quero aí também. Eu você já precisa avaliar dentro de você que a vida é como é, o mundo é como é. E que, naturalmente,
As pessoas mais rápidas, elas tendem a fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Sim, Elas ficam mais malucas, mas elas acabam tendo mais resultados mais rápidos na prática, tá? E sim, naturalmente elas podem monetizar mais rapidamente, certo? sim, sim, Ok. Tendo consciência de que você não é assim, você já não vai se cobrar se o resultado vier mais devagar e a monetização vier mais devagar, entende? Porque é assim que sim. é. Então aí você não fica se exigindo que você já sabe que é assim que é, que você funciona assim e que o mundo funciona assim. Ai, mas o mundo devia ser diferente, mas não é, É um processo. entende? Eu tô É assim caminhando que para é isso. a vida. Ai, mas devia ser. Ok, quem sabe um dia, daqui a 1 milhão de anos, a humanidade evoluiu. Não é Uhum, assim agora. Tá todo mundo nesta barco, nesta tempestade, neste mar, cada um com seu barco, e tem uns que vai ser de um jeito, outros vai ser de outro. E que, ai, eu queria, é claro que a gente queria que fosse tudo incrível, divino, mas não é. sim, Ou eu sim. lido com a ilusão ou eu lido com a realidade. Senão eu vou ficar lá, velhinha, e não foi. Aí eu vou descobrir lá que não era. Isso é Sim. a infantilidade, ingenuidade. Criancice que bate o pé e fala, mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero. Que o mundo seja Sim. assim, eu quero porque tem que ser, e não é. Entende? Então, ingenuidade nesse sentido, de olhar para essa realidade, falar como é essa realidade? Como é que eu sou dentro dessa realidade? E quais são as possíveis respostas que o mundo vai me dar, respeitando essa realidade. Eu prefiro ficar comigo sendo do jeito que eu sou, me aceitando, me amando, ou respondendo às expectativas para alguma coisa a mais. E aí as pessoas vão se perdendo nesse caminho. Então, seja quem você é e compreenda que o mundo é como é. Você é como é e o mundo é como é. E cada um é como é e a vida vai desenrolar em cima do que é possível, É, ajustando as velas conforme o vento. eu tenho outro questionamento para você, assim. O problema desse meu soltar, assim, porque eu sinto muitas dores físicas, e isso às Muitas o vezes quê? dores físicas, Hum. dores pelo Sim, corpo. sim, agora Eu eu tenho escutei isso aí. Sim, eu tenho trabalhado, até agora eu comecei a frequentar um centro que também tem me ajudado. O fato de eu ser mais aterrada, eu sei que eu tenho muitos pontos positivos, o fato de eu ser mais aterrada, mais calma e ponderada, eu ajudo muitas pessoas, eu sou o centro da família, eu sou a base de todo mundo. Então, mas assim, mas essas dores de você, como você me falou, de confrontar esse lado obscuro meu, porque a raiva, essas coisas negativas em que às vezes eu me perco, me dói fisicamente. Porque às Lógico, vezes eu porque sei você porque está querendo confrontar, você eu, tem que integrar, você não vai se livrar da sua raiva, você tem que amar a sua raiva. É disso que eu tô falando. Para de querer jogar ela fora. Ela vai vir com os dois pés no peito para cima de você. Tudo que você tentar excluir, ele vai vir para cima de você. É uma massa, existe. Existe, não é coisa da sua cabeça. Isso que a gente trabalha dentro do manoterapeuta. uhum. Isso que tem dores. Você tem que trabalhar sua mediunidade. Ai, Andresa, mas eu não quero. Não, eu tô trabalhando isso que me aliviou bastante, muito, depois que eu comecei a trabalhar espiritualmente. E o centro ou a igreja ficar falando para você, ai, não pode sentir isso, ai, não pode sentir raiva, ai, não pode sentir isso. São os seus pedaços, esses são os seus fractais. E você não vai se livrar deles. Assim como Deus não E se livra dos eu outros. escutei isso mesmo. Escutei isso mesmo. Eu estava sentindo essa raiva, estava trabalhando nisso, tentando, né, ver até que ponto eu ia, para trazer para a luz, como você mesmo fala. Aí eu fui no centro. A primeira coisa que eles me falaram é: cuidado com a sua raiva. E, meu Deus, mas se eu não sinto, dói. E se eu sinto, dói, mas eu tenho que trabalhar. Aí, às vezes, sabe, fica confusa. Doutrinando as pessoas. Então, assim, tem muita coisa para entendimento, muita coisa, mas o julgamento é o que acaba com tudo.
de que existe um lugar em que tem alguém que é mais bonzinho e que ser mais bonzinho é melhor. Uhum. Tá num outro nível superior. Isso é vaidade holística, isso é vaidade espiritual. Isso é o que tá. Isso tem, todas as igrejas têm, todos os centros, principalmente esses de que é tudo bonzinho, bonzinho, bonzinho. E são, Ai, eu não isso. são os que julgam quem trabalha com o culto aos orixás. Sim, sim. Julga, por quê? Porque os orixás, tem o orixá que é do amor, tem o orixá que é da força, tem o orixá que berra. Não, isso aí é coisa do capeta. Os orixás são fractais, que todos nós temos. Sim. São mitos, entende? Como tem a mitologia grega, romana, tem a mitologia iorubá, que é a mitologia africana, que tem a mitologia dos orixás. São mitos. E mitos são o quê? Arquétipos de força. Enquanto as pessoas Sim. ignorarem isso, não quererem estudar, não estou falando que precisa seguir uma religião, não quererem olhar de verdade para o que são esses arquétipos, todos os arquétipos. Quando a gente fala dos arquétipos, o Instagram vai botar a gente para fora aqui. Quando a gente fala dos arquétipos dos raios, né? Uhum. Também são arquetípicos e são os mesmos raios. E são o raio da cura. E o raio da justiça. E você acha que justiça se faz como? Por favor, bandido, olha fofo. Não faz assim, mamãe achou feio, tá? Precisa se comportar. Você acha que é assim? Não, 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 não. Precisa de linguagem. Então, é disso que a gente está falando. Tira o preconceito e estuda. Não é para, ai, agora eu vou ter que incorporar. Não! É isso, é mitologia, são os mitos. E os mitos são arquetípicos. E eles é que conduzem a força do mundo. E lutar contra isso, e não entender, não estudar um pouco sobre isso, é, 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 é virar massa de manobra. Tudo é só lindo, divino, mas não, não é. A vida é. E eu já passei isso, eu já passei por algumas religiões. Eu venho de um misto, né? Minha família materna é evangélica, assim, né? Sou neta de pastor. Já minha família paterna tem espírita, tem católico, já tem um pouco mais de misto. E eu fui criada nesses três conjuntos. Então, eu mesmo não consigo ter esse preconceito de uma só, certo? Eu tive um amigo muito querido que ele era de Umbanda, que ele, sabe, explodiu minha mente para isso. Então, hoje em dia, quando alguém chega para mim e fala, ai, por que tal coisa errada? Gente, mas não é assim, porque você é boazinha. Não, eu não sou boazinha. Eu só sou justa. E ser justa é muito mais difícil do que ser boazinha. Mas a gente vai. Tá acabando aqui nosso tempo, então já tem 38 minutos, a gente já vai acabar, tá? Porque daqui a pouco ele vai acabar cortando a nossa conversa no meio. Mas fiquem com isso. Para de achar, de ter que excluir pedaços, excluir fractais, é integrar. E os fractais, medo, raiva, tristeza, dor, tesão, dinheiro, valor, são nossos fractais. E se você excluir esses valores, vai ficar na rua da amargura, não vai ter dinheiro para nada. E aí a gente não sabe por que a nossa vida tá uma porcaria, porque a gente tá excluindo o que poderia gerar força em nós, não destruindo as pessoas, mas gerando força em nós, tá bom? Então é isso. Um beijo e até mais, que já vai cair aqui. Beijo, tchau, tchau.